Em um tempo de caos, guerras e decadência moral, nasceu um homem que escolheria o silêncio. Um homem que transformaria a solidão em sabedoria e a disciplina em caminho para Deus. Seu nome era Bento, São Bento de Núrcia, o homem que fundou uma maneira de viver que ecoa até hoje. Vamos agora conhecer a sua história. Houve um tempo em que o mundo parecia desabar. O poderoso Império Romano, que por séculos havia dominado povos, terras e culturas, estava ruindo. As cidades afundavam em corrupção, a violência se espalhava e a fé, que antes inspirava, tornava-se cada vez mais rara. Foi nesse cenário de confusão e decadência que nasceu por volta do ano de 480 um menino chamado Bento, na pequena cidade de Núrcia, na Itália. Desde cedo, Bento mostrou ser diferente. Enquanto muitos jovens buscavam riqueza e prazer, ele parecia ter o coração voltado para algo mais profundo. Seus pais, pertencentes à nobreza local, enviaram-no a Roma para estudar, esperando que tivesse uma vida de prestígio e influência. Mas o que Bento encontrou em Roma foi o oposto do que buscava. A cidade, que já fora o centro da civilização, estava mergulhada em decadência moral. Os estudantes viviam em festas, vícios e disputas. Bento se sentiu sufocado. Aquele ambiente, em vez de elevá-lo, parecia corromper sua alma. Então, um dia, ele tomou uma decisão que mudaria não apenas a própria vida, mas a história do cristianismo. Deixou tudo para trás. Sem avisar, Bento abandonou os estudos, a cidade e as promessas de conforto. Partiu em silêncio, com o coração inquieto, em busca de Deus. Caminhou por montanhas, vales, até chegar a um lugar chamado Subiaco, uma região isolada, cercada por rochas e florestas. Ali, encontrou uma pequena gruta, e foi neste abrigo simples que viveu durante 3 anos, completamente sozinho. Durante aquele tempo, Bento enfrentou a si mesmo. A solidão o testou. Vieram o frio, a fome, o cansaço e também as tentações. Mas ele permaneceu firme. Sua vida tornou-se oração contínua, silêncio e contemplação. E quanto mais o mundo o esquecia, mais ele se aproximava de Deus. Disse que em uma das tentações que sofreu em Subiaco, o demônio o tentou com o desejo carnal, mostrando-lhe a imagem de uma mulher que ele conhecera em Roma. Para vencer a tentação, Bento se jogou entre os espinhos e urtigas, até que a dor física substituísse a tentação e sua mente se libertasse do desejo. Esse episódio se tornou símbolo de sua força interior e o domínio sobre si mesmo. Com o passar dos anos, pessoas começaram a ouvir falar daquele jovem eremita misterioso, de vida santa e palavra sábia. Homens e mulheres o procuraram, pedindo conselhos e orientação. Alguns, tocados por seu exemplo, pediram para viver sob sua direção espiritual. E assim, Bento fundou as primeiras comunidades monásticas em Subiaco. Mas a convivência nem sempre foi fácil. Nem todos estavam prontos para viver a disciplina que Bento ensinava. Uma vida de oração, humilde e trabalho. Conta-se que alguns monges revoltados com sua firmeza tentaram até envenená-lo. Mas ao fazer o sinal da cruz sobre o cálice, o vidro se quebrou em suas mãos. Bento entendeu que sua missão era maior do que imaginava e que precisaria começar de novo, em outro lugar. Assim, ele deixou Subiaco e subiu ao Monte Cassino, onde ergueu um mosteiro
que se tornaria um dos centros espirituais mais importantes da história. Ele foi construído sobre as ruínas de um antigo templo pagão dedicado a Apolo. Bento mandou derrubar os ídolos, consagrou o lugar a Deus e ali ergueu o mosteiro que se tornaria o berço do monaquismo ocidental. Monte Cassino foi destruído e reconstruído 4 vezes na história, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi bombardeado em 1944. Mas simbolicamente, ele sempre renasceu, refletindo a força e a permanência da espiritualidade beneditina. Ali, ele escreveu sua obra-prima, A Regra de São Bento. Essa regra era um código frio, mas um caminho de equilíbrio e sabedoria. Bento acreditava que o ser humano precisava viver em harmonia entre corpo, mente e espírito. Ele ensinava que a oração e o trabalho eram os 2 pilares da alma. Por isso, seu lema tornou-se famoso: reza e trabalha. Ora et labora. A regra de São Bento ensinava que o verdadeiro monge devia obedecer, não por medo, mas por amor. Devia permanecer estável, fiel ao lugar e à comunidade. Devia transformar cada ato simples, como cozinhar, estudar, limpar, plantar, em uma oração viva. Com o tempo, a fama de Bento se espalhou. Homens de todas as partes buscavam seu mosteiro para aprender com ele, para encontrar sentido em meio ao caos. Disse que ele realizava milagres, curava enfermos e libertava pessoas de espíritos malignos. Mas, acima de tudo, ele transformava corações com o exemplo de sua serenidade e sabedoria. Pouco antes de morrer, Bento anunciou a data de sua partida. 6 dias antes, pediu que abrissem sua sepultura. No último dia, debilitado, pediu que o levassem à capela, onde recebeu a Eucaristia. Lá, de pé, apoiado por seus discípulos, ergueu as mãos ao céu e expirou em oração. Uma morte serena, coerente com toda a sua vida. Bento morreu por volta do ano de 547. E após a sua morte, a regra que ele escreveu se espalhou por toda a Europa. Os monges beneditinos, seus discípulos, fundaram mosteiros que se tornaram faróis de luz em um continente mergulhado na escuridão da Idade Média. Enquanto o mundo lá fora era devastado por regras, dentro dos mosteiros de São Bento copiavam-se livros, cultivava-se a terra, educava-se crianças e preservava-se o conhecimento antigo. Por isso, muitos historiadores dizem que Bento de Núrcia foi o pai da civilização ocidental. Sem ele, talvez o saber, a arte e a fé tivessem desaparecido por séculos. A medalha de São Bento surgiu séculos depois de sua morte, provavelmente no século XVII. No entanto, os símbolos e as palavras nela gravados vêm de uma oração exorcística muito antiga, inspirada em orações que o próprio Bento usava contra o mal. As letras C, S, P, B significam Crucix, Sancti, Patris, Benedicti, a cruz do Santo Pai Bento. Já o conjunto de letras ao redor da cruz forma uma antiga oração latina de exorcismo. Essa medalha é hoje um dos sacramentais mais usados pela Igreja Católica, conhecido por representar proteção espiritual, força e fé firme. Mas mais do que um amuleto, ela representa a fé inabalável de um homem que acreditou que o mal só se vence com oração, humildade e perseverança. O primeiro biógrafo de São Bento foi São Gregório Magno, um papa que também foi monge beneditino.
Ele escreveu a vida de Bento em sua famosa obra Diálogos, e é a partir dela que conhecemos a maior parte das histórias e milagres do santo. Gregório nunca conheceu Bento pessoalmente, mas sua narrativa deu forma ao que hoje chamamos de espiritualidade beneditina. Uma curiosidade muito interessante sobre a história de São Bento é sobre a sua irmã. Bento tinha uma irmã gêmea, Santa Escolástica, que também se consagrou a Deus e fundou uma comunidade feminina próxima ao Monte Cassino. Uma das histórias mais bonitas da tradição cristã é o último encontro entre os dois. Eles se reuniram para conversar sobre as coisas do céu. Quando chegou a hora de se despedirem, Escolástica pediu que Bento ficasse mais um pouco, mas ele se recusou, fiel à sua regra. Então, ela rezou a Deus em silêncio, e uma forte tempestade começou, impedindo Bento de partir. Ele entendeu que aquilo vinha de Deus e passou a noite com a irmã, falando sobre a vida eterna. 3 dias depois, Escolástica morreu, e Bento viu sua alma subir ao céu em forma de pomba. Embora São Bento não tenha passado por um processo formal de beatificação e canonização como conhecemos hoje, ele foi reconhecido como santo por aclamação popular. Nos primeiros séculos do cristianismo, antes da Igreja instituir os processos oficiais de canonização, os fiéis já veneravam homens e mulheres cuja santidade era evidente por seus exemplos de vida, milagres e legado espiritual. Assim aconteceu com Bento de Núrcia. Sua fama de santidade se espalhou rapidamente por toda a Europa, e os monges beneditinos preservaram e divulgaram sua memória através dos séculos. No século IX, o Papa Gregório Magno confirmou publicamente o culto a São Bento, consolidando-o como santo da Igreja Universal. Séculos depois, em 1964, o Papa Paulo VI o proclamou padroeiro da Europa. A Igreja reconheceu que foi graças ao mosteiro beneditino que a fé, o conhecimento e a cultura sobreviveram na Europa após a queda de Roma. Bento foi, literalmente, um construtor de civilizações. A história de São Bento não é apenas a de um santo antigo. É a história de alguém que, no mundo em crise, escolheu o silêncio em vez do barulho, a oração em vez da distração e a fidelidade em vez da fama. Um homem que entendeu que a verdadeira revolução não está em mudar o mundo de fora para dentro, mas transformar o coração primeiro. E talvez seja por isso que séculos depois, suas palavras ainda o ecoam. Reza e trabalha. Vive com simplicidade e deixe que Deus transforme o ordinário em sagrado. São Bento nos ensina que o silêncio não é vazio, é o lugar onde Deus fala. São Bento, rogai por nós.